Então, aquele momento que eu puxo muito ódio para mim, assim. Então, acabou o problema fácil de hoje, agora a gente vai entrar no algoritmo realmente interessante. Porque isso aqui foi a busca sequencial que a gente vai contrastar agora com a busca binária. Tá? Mas a boa notícia, deixa eu falar sério, esse algoritmo é fácil. E vocês vão concordar comigo, a busca sequencial é fácil. A questão do invariante, para saber exatamente quando ele sai, isso não é fácil. Então são duas coisas diferentes. É mancada falar que é um algoritmo fácil, porque fazer ele realmente é tranquilo. Mas esse cuidado com condição de contorno, saber o ponto que você sai, o que você tem que devolver, isso sempre exige cuidado. Tá? Por isso que fica mais complicadinho mesmo. Mas a boa notícia é que a gente vai falar da busca binária agora, e a busca binária, ela vai construir, né, muito mais, ela vai ser muito mais poderosa, mas ela vai construir em cima de ideias que a gente já vem discutindo agora, que é se o vetor for ordenado, se os dados que eu recebo estiverem ordenados, será que eu consigo fazer melhor? Tá? A essência da busca binária é isso. Como vocês viram, com uma observação esperta ali, a gente melhorou a nossa busca sequencial. Se o vetor for ordenado, a nossa busca sequencial a gente conseguiu fazer uma mudancinha nela e ela ficou melhor. Então já foi um avanço. Mas a busca binária vai fazer um avanço absurdo. Assim, ela é uma ideia extremamente bem sucedida, uma ideia muito esperta e muito bem sucedida. Para vocês terem uma ideia, um cientista da computação famoso, assim, um dos pioneiros, ele comparava a busca binária à invenção da roda, sabe, para a computação, de tão central que ela era, de tão relevante e elegante que ela era. Então vamos ver do que se trata aí. Vou voltar, eu apaguei ele aqui, mas eu vou voltar a um desenho muito parecido com o que estava, que é um vetorzinho V aqui, ordenado. Tá? Então, o meu vetor V, que vai de 0 até n-1, né, o vetor V com n posições, está ordenado. Qual que é o coração da busca binária? A ideia dela é só um pouquinho de expansão em cima do que a gente já viu, que é o seguinte: imagina que eu pego uma posição arbitrária nesse vetor. A busca sequencial estava indo de 1 em 1, né? Mas imagina que eu pego uma posição arbitrária aqui. Deixa eu pegar outra cor, que eu gosto mais. A iésima posição aqui. E daí, eu continuo querendo saber onde está o x, eu continuo procurando x, mas daí eu faço uma pergunta para o algoritmo, eu falo: x menor do que VI? Note, eu não perguntei nada para o algoritmo ainda, eu escolhi esse I caiu do céu por enquanto, vamos desenvolver a ideia. Eu escolhi esse I arbitrariamente lá, e daí eu faço essa pergunta: x menor do que VI? Vamos explorar o que acontece nas possíveis respostas. Né? Imagina que a resposta é sim. Então, x é menor do que VI. Eu vou copiar o V aqui pra gente. 0, n-1, e aqui está o I. Me digam, se o x é menor, estritamente menor do que o VI, a gente sabe que o VI não é igual ao x, correto? Mas como o vetor está ordenado, a gente sabe algo mais, né? O que a gente sabe? Isso aqui pode jogar fora, né? Não tem a menor chance do x estar ali. Uma comparação, eu acabei de jogar fora toda essa parte. Lembra que na busca sequencial, cada comparação eu jogava fora um elemento? Eu ia testando de 1 em 1. E no fim eu gastava eficiência da ordem de n, porque eu testando um por vez, no pior caso. Né? Nesse caso, uma comparação, joguei fora essa galera. Mas e no outro caso? Não. Então, nesse outro caso, o x
não é menor do que o VI. Aqui está o I. E agora, o que a gente sabe? Jogar fora a primeira metade, né? Eu vou manter o I aqui, porque como eu fiz a pergunta com o menor, a igualdade tem que cair em algum lugar, né? No caso do sim, ela cai fora, no caso do não, ela se mantém. Mas de qualquer forma, ou eu jogo fora isso aqui, ou eu jogo fora isso aqui. Isso tem uma cara boa, né? Porque uma comparação é um custo computacional baixo. E está me permitindo jogar fora muita gente. Então, tem uma cara boa. A próxima pergunta agora é para arrematar a busca binária. Essa é a ideia central, é isso que é o coração da busca binária. Mas aí tem um ajuste importante que vocês vão me ajudar a fazer. Como escolher o I? E eu quero observar algo para vocês aqui, ó. Vamos usar as figuras que nos ajudam tanto, né? Imaginem que eu escolho o I aqui, ó, pertinho do final. É simétrico se fosse pertinho do começo, tá? Mas imaginem que eu escolho o I aqui. Dependendo do resultado da minha pergunta, eu vou jogar fora essa parte. Mas dependendo do resultado, eu vou jogar fora essa parte aqui. Correto? Então, qual I vocês acham que é uma boa escolher? Exatamente no meio. Exatamente no meio, porque a gente quer uma garantia de pior caso. Né? Esse I aqui, ele é um I ousado, né? Porque vai que eu removo isso aqui. Poxa, removi a maior parte. Mas ele corre o risco de remover pouco. É um I que está muito fora dos extremos, muito perto dos extremos, pode remover pouco, não compensar tanto. Mas como, dependendo da pergunta, eu removo uma metade, dependendo da resposta da pergunta, perdão, eu removo uma metade ou a outra, se eu colocar o I exatamente no meio, eu tenho uma garantia de que sempre eu vou remover pelo menos metade. Então não tem caso ruim. Eu sempre vou remover muita gente. Tá? Essa propriedade, junto com essa percepção de que escolher o meio é garantido, é o mais seguro, é o coração da busca binária. E não faz sentido usar isso para o máximo. Perdão? Se eu estivesse procurando o máximo do vetor, não faz sentido usar isso. Perceba. Depende do vetor ser ordenado. Exatamente. Se o vetor for ordenado, eu resolvo o problema do máximo em O de 1. Onde está o máximo? Na última posição. Mas é boa a sua pergunta, porque a gente tem que chamar atenção para isso. A busca binária é super esperta, mas ela depende do vetor estar ordenado. Essa é a condição, esse é o preço que ela paga. Nem sempre eu vou ter isso, nem sempre eu vou ter meus dados ordenados. Tá? Então veja que a busca sequencial não é inútil. Tá? Porque... Aliás, curiosidade, a busca sequencial não é inútil porque às vezes meus dados não estão ordenados, e nem a busca sequencial melhorada, que a gente comentou antes, é inútil porque a busca binária ela depende de eu poder acessar com rapidez a metade do vetor para poder fazer a comparação. Tem estruturas de dados em que isso não é fácil. Tá? Então, pode ter casos em que eu tenho uma sequência de elementos, não é num vetor, mas uma sequência de elementos ordenados, e o melhor que eu posso fazer é uma busca sequencial um pouquinho mais esperta. É melhor computacionalmente você ordenar os vetores e usar a busca binária ou fazer a busca sequencial direta? Boa pergunta. Ordenar o vetor vai custar mais do que uma busca sequencial. Mas, se o meu conjunto de dados vai ser submetido a muitas buscas, daí vale a pena. Então, para fazer uma busca sequencial só, não vai compensar. Ordenar custa mais. Mas se eu estou preparando um conjunto de dados para depois ele suportar buscas com eficiência, aí vale muito a pena. Tá legal? Eu ia fazer o algoritmo, mas deixa eu fazer um exemplo com vocês, né? A gente já pegou a ideia e tudo mais, mas acho que é legal ver um exemplinho numérico para a coisa ficar ainda mais concreta para a gente ali, né? Então, eu vou fazer um exemplo bem simples, no sentido que o meu vetor ordenado vão ser os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas destacar isso que é importante. É só porque eu não tenho imaginação que eles são assim, é só para facilitar a minha vida. Quando a gente fala que está ordenado, não quer dizer que eles têm que ser sequenciais. Tá? Nada impediria que tivesse aqui menos 512,
em 98, 3.330 e não sei o que, 1 milhão, é ordenado, podia ser bem espalhado, bem bagunçado, só está assim sequencial para ficar fácil para a gente, mas não é uma necessidade. Como que funciona a busca binária então? A ideia é aquilo ali, só que eu vou ter necessidade de saber qual subvetor que eu estou focando. Porque dependendo da pergunta que eu faço, eu jogo fora um pedaço, eu jogo fora outro. Então eu sempre tenho que saber qual é o subvetor que eu ainda não joguei fora. Então, graficamente eu vou fazer assim. Mas para as estruturas, eu vou ter que ter um Ezinho aqui e um Dzinho aqui, que são meus índices. Para o algoritmo, eu vou precisar disso aí. Então vamos começar com isso aqui. Esse cara vale 0, esse cara vale 7, porque são 8 posições. 0 mais 7 dá 7, dividido por 2, trunca, tá? Arredonda para baixo, vai dar 3. 0, 1, 2, eu vou colocar até aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esse foi o escolhido. Esse é o cara que está no meio. Vou colocar ele aqui. Deixa eu liberar minha mão que fica mais fácil para a gente conversar. Então, esse é o cara do meio e eu faço a comparação. A busca binária, por incrível que pareça, ela não precisa fazer o teste de igualdade. Ela funciona se a gente só fizer um teste de desigualdade e tal, mas eu sempre acho mais intuitivo aquela que primeiro testa a igualdade. Porque vai que eu encontro, Então, vamos dizer que eu estou procurando x igual a 3. Tá? Então, primeiro eu vou perguntar, V de M aqui, V na enésima posição, o V3, é igual a 3? Não é, ele é 4, então eu vou comparar. Uma vez que eu já matei a igualdade, eu vou comparar agora. Então, o que eu vou perguntar é se x igual a 3 é maior do que V de M aqui, que é, como eu falei, o V no índice 3. Nesse caso, ele é menor, Era só comparar, tanto faz a comparação, eu faço a negativa, mas só para ficar mais fácil do raciocínio. Então a gente identificou que x igual a 3 é menor do que o V3, que vale 4. Se o x é menor, quem que eu jogo fora? Metade de cima ou metade de baixo? Calma. O x é menor do que o meio. Então do meio para frente, todo mundo vai ser maior do que ele, Então esses caras aqui vão poder ser descartados. Como que eu descarto eles do jeito mais elegante? Só ajustar o limite aqui. Eu vou copiar aqui. 1, 2, 3. Eu copiei para dizer que assim, a gente não destrói de verdade o vetor, mas o D passa a ser esse cara aqui. 0, D passa a ser 2, que é 1 a menos do que o M. O meu M aqui era 3, o D vem para cá. Então, ajustei isso aqui e joguei fora essa galera. O E continua no mesmo lugar. 0 mais 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. M igual a 1 aqui. Então, comparo com esse cara. Na igualdade não deu, não achei ainda, mas eu vou descobrir que x, que é igual a 3, deixa eu colocar de um jeito que me sobre lousa, x, que é igual a 3, é maior do que o V de M aqui, que é V1, que é igual a 2. O x é maior. Nesse caso, se o x é maior, eu jogo fora a metade de baixo. Eu atualizo o limitante da esquerda. Então eu vou atualizar o E aqui. 1, 2, 3. A galera continua aqui, mas não me importa, O importante é que o E agora vai 1 para a direita do M. Então nós temos que E é igual a D aqui. Ficou ali. Nesse caso, eu vou achar. Se não fosse igual, como E igual a D, não tinha mais para onde continuar, quer dizer que o elemento não estava lá. Tudo bem a ideia, gente? Tá? Então, essa é a busca binária. Vamos ver
vamos encarar agora pseudocódigo dela. Pode falar. É a mesma ideia, quando você vai ordenar um vetor, a melhor forma de fazer, uma forma boa de fazer, é mais ou menos essa ideia, né? Quando a gente vai ordenar o vetor, vamos lá, a busca binária, ela é uma aplicação daquela ideia de divisão e conquista, que eu comentei lá no problema da exponencial, que tinha uma abordagem esperta, e a busca binária é um caso bem claro disso, porque eu estou quebrando o vetor ao meio, né? Então estou dividindo para conquistar. Tem abordagens muito eficientes para ordenar vetor, baseadas em divisão e conquista, então por isso tem essa semelhança. Em particular, o merge sort tem uma ideia muito próxima para ordenar. Então pode ser essa semelhança que você está se referindo. Mas é outro custo, porque ele vai mexer com todo mundo. Né? A busca binária quer achar um cara quando está ordenado. O merge sort não parte do vetor ordenado e ele quer ordenar todo mundo. Então é outro custo, é outra coisa. Mas tem semelhanças no algoritmo porque a técnica é parecida. Tudo bem? Era só isso? Bem, então vamos fazer aqui a versão recursiva da nossa busca binária. Aqui, busca binária recursiva que recebe V, e como a gente viu ali, eu preciso saber onde estão os extremos, né? Então, além do V, eu vou ter aqui E, D e X. X não vai mudar, é quem eu estou procurando, mas E e D são o primeiro e a última posição, né? Incluso, né? Eles vão ser a primeira e a última posição do meu vetor. O que eu vou começar aqui? O caso base. Quando que a busca acaba? A busca vai acabar quando o meu vetor estiver vazio. Tá? Então, se por acaso D for menor do que E, ou seja, o limite direito for menor do que o limite esquerdo, quer dizer que não tem mais nenhum elemento no meu vetor. Note que se eles forem iguais, tem um último elemento ainda. Mas se for menor, não tem nenhum. Nesse caso, devolva menos 1. Tá? Estou ainda naquela convenção de devolver menos 1 aqui, né? De dizer, olha, não achei. Aqui o M vai ser E mais D sobre 2, né? A média dos extremos. E daí, uma vez que eu tenho o M calculado, eu parto para fazer a pergunta, né? Poxa, o cara que está na posição M, ele é maior, menor? Eu vou começar verificando se ele é igual. Tá? Então, se X igual a VM, quer dizer que eu encontrei. Então vem aqui, devolva M, porque eu quero saber a posição em que o elemento está. Esse é o caso em que eu dei sorte, o M que eu apontei era onde estava o elemento, achou. Se não for esse o caso, vamos verificar qual lado eu vou jogar fora. Tá? Então, se V de M for menor do que X, poxa, o X é maior do que o cara da metade. Então, todo mundo da primeira metade pode ser descartado. Isso quer dizer que eu vou fazer a busca recursivamente aqui, né? Recursivamente devolva, busca binária recursiva, passando V, e agora? Passo V, como que ficam meus limitantes? Se eu vou jogar fora, fazer o vetorzinho aqui rapidinho. Aqui está o M, e a gente está no caso em que V de M é menor do que X. Então, o E estava aqui, o D estava aqui. Quem tem que ser o novo E? No caso em que o X é maior do que a metade? M mais 1 aqui. Ele vai ter que passar para cá. Esse é o meu E'. Então, aqui eu vou passar M mais 1. No parâmetro, na posição que estava o E, na chamada recursiva M mais 1. D e X. Se não, né, caso contrário, devolva. Se isso não é verdade, e eu já eliminei o caso de igualdade aqui, eu faço busca binária recursiva, V. Agora é o oposto, né? O cara está à esquerda do VM. Então é o D que vai ter que mudar. O D vai ter que vir para cá, na posição M menos 1. Então V, o E mantém onde estava, o D vira M menos 1 e eu procuro o X. Tudo bem, gente?
Assim como aconteceu no caso do máximo begin lá que eu mostrei para vocês, aqui vem a calhar uma função, uma função envelope, né? Porque olha, busca BR ele tem E, D, X, e a gente, a princípio, né, esses parâmetros são necessários para eu controlar qual é o subvetor que eu estou olhando naquele momento, mas a primeira função que eu vou chamar para busca, a primeira vez, eu não quero me preocupar com isso. Então eu posso fazer uma função envelope aqui, que simplesmente chama aqui busca binária aqui, busca bin, que recebe V e N, ou X, né? Tem que ser quem eu vou buscar. Recebe V, N, X, e que simplesmente faz aqui, ó, devolva. Vou apagar isso aqui. Busca binária recursiva, passando V. Quem que é o primeiro E? É 0, né? Quando eu tenho o vetor inteiro, o primeiro limite esquerdo é 0. O primeiro limite direito, n-1, porque ele está incluso, né? E x. E pronto. Ela está envelopada. Eu chamo esse cara aqui, só com esses 3 parâmetros, e ele vai fazer o trabalho para mim. Quer dizer, quem vai fazer o trabalho é a outra, né? Mas ele deixa a coisa mais organizada. Nada me impede de chamar direto essa aqui, sabendo que eu tenho que passar 0 e n-1 na primeira chamada, tá, gente? É só para ficar mais organizado mesmo. Tudo bem até aí, gente? Deixa eu ver nosso tempo como está. Ok. Agora a gente vai ver uma parte muito importante da busca binária, que é a eficiência dela. Por que a gente fez tudo isso aí, né? Por que a gente está explorando essas propriedades e tal? Será que tem algo de bom para ganhar aí? Intuitivamente parece bom quando a gente vê que a gente está jogando fora uma grande quantidade de elementos, né? Metade do vetor. Mais ainda, intuitivamente, quando a gente está jogando fora metade de alguma coisa, a gente tem aquela intuição de que, olha, essa coisa não pode resistir muito tempo se ela está jogando fora metade dela a cada vez. Né? A cada chamada recursiva, eu estou jogando fora alguma coisa. Então, vamos fazer com uma figura primeiro. Acho que eu vou colocar aqui. Então, com uma figura para nos ajudar, vejam... Quer dizer, eu posso apagar essa função envelope? Foi só para completar, mas ela não é a parte mais interessante, né? Então, vou fazer a figurinha aqui. Vamos representar aqui o nosso vetor de tamanho n. Eu tenho um vetor de tamanho n ali. E no meu algoritmo, quantas chamadas recursivas eu faço no pior caso? No melhor caso eu dou sorte aqui, né? Eu caio aqui no caso base da igualdade, mas vamos pensar no pior caso, não aconteceu isso. Quantas chamadas recursivas eu faço? Fazendo uma pergunta melhor, uma chamada da minha função, ela desencadeia quantas outras chamadas? Apenas uma. E isso é super importante, tá? Porque embora eu tenha 2 aqui no código, elas estão em fluxos de códigos diferentes, elas nunca vão ser chamadas as 2. Ou acontece uma, ou a outra, exclusivo. Tá claro? Isso quer dizer que eu não sei qual o resultado desse teste. Mas esse vetor aqui vai desencadear uma única chamada recursiva, vamos dizer, só para o desenho, para esse pedaço. Então o tamanho do meu subproblema caiu pelo menos pela metade depois de uma chamada. E depois, de novo, eu venho aqui no meio, né? Faço a comparação e sei lá, vamos dizer que caiu para cá de novo. E daí o tamanho do meu problema, n/4. E depois, de novo, não interessa qual o resultado do teste, tá? Eu posso fazer a recursão no subproblema da esquerda ou da direita, mas é sempre caindo pelo menos pela metade. Então, o meu n está dividindo por 2 a cada nível da chamada recursiva. Mais do que isso, apesar de eu estar lidando com um vetor de tamanho n, o número de operações que eu faço localmente numa chamada é constante. Observe que, olha, esse teste aqui não depende do tamanho do vetor. Em nenhum momento eu percorro o vetor, vocês percebem? Então isso aqui não depende do tamanho do vetor. Isso aqui também não, é só um cálculo, né, aritmético. Esse teste, essa comparação também não. Então tudo que eu faço aqui, localmente, tirando chamada recursiva, leva a tempo constante. Quer dizer que eu gasto um tempo constante por nível
Então o meu custo total, no fundo, vai ser a soma dos níveis. Isso é um custo constante vezes o número de níveis. Se está dividindo por 2 a cada passo, a gente já tem uma ideia de para onde isso vai, né? Quantos níveis vocês acham que a gente vai ter aqui? Deem um chute. Nenhum chute, gente. Quando a gente está dividindo um número por 2 sucessivas vezes, quantos passos ele resiste? Bem, dado que vocês não estão dispostos a chutar, vamos resolver a recorrência. Eu já ia de qualquer jeito, mas então a gente vai ter a resposta pela recorrência. Vamos lá, ó. T de n, aqui o número de operações, aí, o custo para resolver n vai ser o quê? Custo constante local mais uma chamada, né, recursiva com tamanho sobre 2, T de n sobre 2. Vamos fazer a substituição aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido do que normalmente. Normalmente a gente expande, mas eu já vou fazer aqui substituindo. Ó. T de n é 1 mais T de n sobre 2. Isso quer dizer, se eu substituir mais um nível, se eu trocar T de n sobre 2 aqui pela expansão, vai ser 1 mais T de n sobre 4. Ok? Isso aqui dá 2 mais T de n sobre 4. Só para deixar claro de onde veio isso, é só isso aqui, ó, gente. T de n é 1 mais T de n sobre 2. Se fosse T de n sobre 2, seria 1 mais T de n sobre 4. É só a mesma recorrência mudando o valor, né? Se fosse T de n sobre 4, seria 1 mais T de n sobre 8, e assim por diante. Então por isso que eu troquei aqui, no lugar que tinha T de n sobre 2, eu pus 1 mais T de n sobre 4 e depois fiz a soma aqui. Agora substituindo de novo, T de n é 2 mais, no lugar de T de n sobre 4, 1 mais T de n sobre 8. E isso aqui vai dar 3 mais T de n sobre 8. Olha que 8 feio. Tá? A gente podia continuar isso, mas a ideia é enxergar o padrão aqui, que é o seguinte. Aqui nós temos 1, 2 elevado a 1. Aqui nós temos 2 dividido ali n por 2 elevado a 2. O que faz sentido, porque eu estou dividindo a cada nível, né? Então faz sentido que no denominador surja uma exponencial, né? Aqui eu tenho 3 e n dividido por 2 elevado a 3, que dá 8. Generalizando, qual o chute que eu vou dar? T de n é igual a i, né, o nível, mais T de n sobre 2 elevado a i. Beleza? Estamos quase lá. Agora o que eu preciso saber é quanto vale o i no último nível. Só que aqui eu vou ter um pequeno problema. Se eu tentar calcular direto o i no último nível, o que vai acontecer? Eu vou ter n sobre 2 elevado a i é igual a 0. Porque o caso base é quando o tamanho fica 0, né? Quando o d é menor do que o e, o tamanho do meu subproblema é 0. Isso aí não fica bom de resolver, né? Porque se eu passar o 2 elevado a i multiplicando, aqui vai dar 0, vai dar n igual a 0, não é isso. Tá? Tem que lembrar. Eu só chego no 0 porque é uma divisão inteira ali. Tá? Então, vamos olhar no penúltimo nível, quando eu tenho ainda um elemento antes do problema virar 0. Então, eu quero saber onde que isso aqui acaba, só que eu vou ter que tomar esse cuidado de descobrir no penúltimo nível. Quer dizer, eu quero saber, então, quando que esse valor aqui dentro vai para o caso base. O caso base é 0, eu devia ter escrito aqui em cima, inclusive. Vou até escrever aqui, ó. Essa é a recorrência e a gente tem que T0 é igual a 1, né? Quer dizer, o custo do caso base ainda tem um custo constante lá, porque eu tenho que verificar que eu estou no caso base, né? No mínimo eu tenho que fazer um teste aqui, né? Para devolver menos 1 e tal. Então, T0 é igual a 1, eu quero saber quando que isso... Eu normalmente gostaria de saber quando que isso aqui dá 0, mas eu vou fazer um nível antes, que é quando ele dá 1. Então, n sobre 2 elevado a i menos 1, tá? Porque eu quero saber o nível antes. Tá? Eu estou no nível antes. É igual a 1. Qual o resultado dessa continha? Faço 2 elevado a i menos 1 multiplicando.
Isso aqui dá igual a n. Log dos dois lados vai dar i menos 1 igual a log de n base 2. Então quer dizer que o nível logo antes é log de n. O último nível, passo isso somando. É 1 mais log de n. Tudo bem? Daí para saber o valor que vai dar, aqui já está dando spoiler, já está com a cara de que vai dar algo dependendo, algo em função de log. Mas lembre que aqui a gente estava resolvendo só para saber quando que isso chega no caso base. Então agora a gente substitui aqui, olha. Quando i igual a 1 mais log de n, que vai dar o caso base, o que vai acontecer com a continha? Olha, t de n vai ser igual a 1 mais log de n, substitui esse cara, mais t de n sobre 2 elevado a 1 mais log de n. 2 elevado a 1 mais log de n dá 2 vezes n. Ok? É simplesmente 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a log de n. 2 elevado a log de n vai dar n. Então isso aqui dá 2n. n sobre 2n, como é a divisão inteira, vai para onde? Pessoal? n sobre 2n seria meio, né? Mas lembra, é divisão inteira. Por isso que a gente chega no zero. Senão, no meu caso base, não seria zero. Vai para zero, né? n sobre 2n é 1 sobre 2. Truncado vai para zero. Tá? Então isso aqui chega no caso base. t de 0 é 1. Então eu tenho aqui 1 mais esse custo aqui vai dar 2 mais log de n. Isso quer dizer que o nosso tempo total aqui é 2 mais log de n, que é igual ao razão de log de n. Porque no fim das contas eu quero saber a ordem, né, a proporção do número de operações. É proporcional a log de n. Esse 2 a gente fez a continha tudo, mas não é essa a questão. É importante perceber que é da ordem de. Pode falar. Então, ali no busca binária recursiva, a gente pode usar o tamanho, se o tamanho for zero. Não entendi a pergunta. Por exemplo, o tamanho vai reduzindo. O tamanho vai reduzindo. Então, se ele for zero, ele para. Você pode usar como função parada em vez de ele ter menor que ele? Sim, mas não, pode, é só que eu não tenho tamanho nos parâmetros, né? O tamanho está implícito. Não, mas perfeito. Inclusive, se facilitar para vocês raciocinarem, para assim, na implementação não precisa, mas vocês podem colocar um parâmetro aqui, que você chama de tan, e que nada mais é do que d menos e mais 1. Tá? Esse mais 1 é porque como o d e o e estão dentro, eu tenho que somar 1 para dar certo. Né? Pensem que quando d é igual a e, o tamanho ainda é 1, que os dois coincidem. Então, pronto, o tamanho é d menos e mais 1. Daí vocês podem pensar tudo em função do tamanho, para raciocinar. Então, sempre que eu estiver pensando em tamanho aqui, é essa expressão que eu estou pensando. E quando d é menor do que e, o tamanho é 0, que é o caso base. Tudo bem? Então, se ajudar o raciocínio, com certeza pode. Porque é mais fácil pensar, né, que no tamanho do vetor, embora ali a gente sempre está olhando para os limites especificamente, para os índices. Tudo bem, gente? Isso quer dizer para a gente que esse número de passos aqui vai ser 1 mais log de n, né, que é esse número de níveis que a gente calculou aqui. Né? E o custo total é da ordem de log de n. Depois de tanta conta, assim, vocês ficam me olhando com cara de sofrimento, e daí às vezes a gente perde o significado daquilo. Então, só para a gente ver isso como algo positivo, tá? Né? Só para a gente tirar o foco do sofrimento de fazer as contas, observem que a gente está falando que se eu tivesse 1 bilhão de elementos, a busca sequencial, no pior caso, ela ia custar algo da ordem de 1 bilhão. A busca binária, se você lembrar da tabelinha, log de 1 bilhão é aproximadamente 30. Então vai custar algo em torno de 30 operações, né? 30 comparações ali para descobrir qual é, onde está o elemento, se ele está ou não. Tá? Então observem isso, tipo, se eu tenho 1 bilhão de elementos, eu consigo com 30 comparações localizar o cara que eu quero ou descobrir que ele não está lá. Essa a eficiência dela que é
muito impressionante e muito relevante. Ao mesmo tempo, ela serve como um lembrete, acho que bem importante para a gente, que é por que o nosso curso chama Algoritmos e Estruturas de Dados. Né? Algoritmos são rotinas que dão soluções para problemas. Por que a estrutura de dados está ali junto? Porque, quem diria, organizar os dados de um modo conveniente favorece a construção de algoritmos mais eficientes e mais espertos. Vejam que até uma coisa tão simples quanto ordenar, a gente vai ver estruturas mais sofisticadas e especializadas para cada operação, para cada coisa que a gente quer fazer. Mas esse é um bom exemplo. Olha, a diferença entre um vetor não ordenado e um vetor ordenado é que no não ordenado eu preciso gastar O de n para buscar. Se tiver 1 bilhão de elementos, 1 bilhão de operações, próximo da ordem de 1 bilhão de operações. Se ele tiver uma ordem, se ele tiver uma organização, eu gasto log de n da ordem de 30 operações. Então, é para a gente perceber o quanto que vale a pena estruturar seus dados, organizar seus dados, para facilitar o que você vai fazer. Estrutura de dados é sobre isso. Tá? Então, o algoritmo e a estrutura de dados estão sempre um colaborando com o outro ali, por conta disso. Tudo bem até aí?